Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem. Ontem à noite, na hora de dormir, a minha filha me fez uma pergunta. Ela disse assim para mim: mãe, qual discípulo de Jesus que morreu crucificado? E eu, meu Deus, que pergunta forte. Eu disse: foi Pedro. Pedro foi o discípulo de Jesus que morreu também crucificado. E dela disse de cabeça para baixo, né, mãe? Foi Pedro. Mas Pedro, mas ele não pregava a Deus, ele não andava com Jesus. E aquilo foi tão forte, de uma criança de 10 anos, né, essa pergunta. E eu disse para ela assim: Pedro que andou com Jesus, Pedro que seguiu a Jesus, que pregou a Jesus, ele morreu também crucificado. E aí veio aquela pergunta: mãe, mas valeu a pena então? Será que vale a pena falar de Deus, servir Deus e ele morrer assim? E aí eu vi a oportunidade de falar, que é a oportunidade que nós mães, a gente tem que aproveitar quando as crianças vêm com essas perguntas, porque a gente vai pregar para os nossos filhos, a gente vai ensinar a palavra, o amor por Jesus nesses momentos. A gente pensa que vai sentar, pegar a Bíblia, ler e falar, como a gente fala na célula, como a gente faz no culto, mas para as crianças é diferente. São esses momentos quando eles vêm perguntar algo que a gente pode testemunhar. E é no dia a dia, em todas as oportunidades que a gente tiver, a gente tem que viver Jesus, viver os princípios e então ensinar. E eu vi a oportunidade de ensinar e eu falei: vale a pena. Vale a pena servir a Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Eu disse para ela porque Pedro, ele foi um discípulo muito amado. Ele negou Jesus e ele foi perdoado. E ele saiu ensinando a palavra, pregando a Jesus, e por isso, por causa de Pedro e por causa dos outros discípulos, que nós estamos aqui hoje. 2026 anos depois. E dela falou: mãe, o único que morreu velhinho foi João, né? Eu disse: o único que morreu velhinho foi João. Os outros todos deram a vida pelo que eles acreditavam. E a gente tem que crer, eu falei para ela. A gente tem que crer, tem que amar a Deus, não importa se as pessoas vão se ofender, não vão gostar, não vão querer ser amigos da gente, não importa se as pessoas debocharem de nós. E se a gente tiver que dar a nossa vida, por que Pedro deu a vida? Porque ele sabia que a vida dele não terminava nesse mundo. Se a gente viver todo dia pensando que é só essa vida que a gente tem, que é só aqui, a gente vai viver triste. Mas a nossa confiança é que a vida é eterna, que se eu não negar Jesus aqui, eu vou viver com ele para sempre, na eternidade. Então foi o momento de falar sobre isso e eu dizia para ela: a gente precisa morrer para nós mesmas. A gente precisa morrer todo dia para nossa vontade, para o nosso querer. Às vezes a gente é consumista, a gente é egoísta, a gente é orgulhosa e a gente precisa parar de olhar para nós mesmas e começar a olhar para Deus, assim como Pedro, assim como todos os discípulos olhavam para Deus, pregavam o amor de Deus sem se importar o que ia acontecer com eles, porque eles sabiam que melhor era estar com Deus para a vida eterna do que viver só aqui nesse mundo. Então fica essa lição para nós mães e para todas as pessoas que tem as crianças por perto. As crianças nos olham, nos observam, elas estão ouvindo o que a gente está falando, elas também estão ouvindo a respeito de Jesus e elas vão perguntar. E a gente precisa estar vivendo a palavra, conhecendo a palavra e sabendo responder esses questionamentos que vão aparecendo. E essa é a oportunidade que nós temos de ministrar a vida dos nossos filhos.